fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio do sacrifício de Jesus. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu, o próprio Deus, testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Aleluia! Louvado seja Deus! Bem-vindos à Rádio Jesus is Lord, Jesus é Senhor. 105.3 e 105.9 FM, transmitindo diretamente de Nakuru, Quênia. O meu nome é Pastora Luciane Toledo e eu sou a sua anfitriã neste abençoado programa Carta para as Nações de Língua Portuguesa. Amados povos e nações de língua portuguesa, amada Igreja de Língua Portuguesa, este programa foi criado por causa do grande amor que o Senhor Jeová Yahweh tem por nós, para que possamos ouvir as mensagens do Senhor e a instrução para esta hora através do seu poderoso profeta, o Dr. David O'War. E nos prepararmos com absoluta urgência para que nós, as nações de língua portuguesa, não percamos o tempo da visitação de Deus na terra nesta hora e também tenhamos a oportunidade de nos preparar em arrependimento, justiça e a santidade absoluta para entrar no reino de Deus. Porque, amados, a vinda do Messias é iminente, e quando este dia chegar, a porta da graça será fechada definitivamente. Então, amados, este será um dia irreversível, um dia definitivo, um dia eterno. Então, preparem-se. Não desprezem esta voz que foi enviada para clamar no deserto deste mundo. O Messias está vindo. Eu vi o Messias vindo. Preparem o caminho do Senhor. Abandonem o pecado. Santifiquem-se para entrar no reino de Deus que está próximo. Que tempos tremendos nós estamos vivendo, amados irmãos. Que grande privilégio podermos ser participantes do último avivamento do Espírito Santo na terra. Que grande misericórdia, que grande amor nos tem concedido o Pai, enviando seu mensageiro, uma voz de trombeta para despertar a noiva de Cristo e prepará-la para a vinda do noivo, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Em Mateus 24, versículos de 37 a 39, Jesus profetiza que os dias que antecedessem a sua vinda seriam como os dias de Noé. O mundo inteiro estaria mergulhado em apostasia e pecado desenfreado.
As trevas cobririam a terra e os povos naqueles dias. Porém, o mesmo Deus que disse que ninguém sabe o dia nem a hora da sua vinda, já profetizando que seriam tempos de grandes trevas, a igreja estaria dormindo. No seu grande amor, ele deixou uma surpreendente provisão no livro de Malaquias, capítulo 3, versículos de 1 a 3, e Malaquias, capítulo 4, versículo 5, o Elias prometido. Ele enviaria o Elias prometido para que esta geração que estivesse vivendo estes dias tenebrosos não perdesse a sua eternidade no inferno. O mensageiro da aliança, o mensageiro da restauração, o mensageiro da justiça, o mensageiro da santidade, o mensageiro das vestes, o mensageiro da eternidade, o mensageiro da ressurreição, o mensageiro da vitória sobre o pecado, o mundo, a carne, a morte. O mensageiro da ressurreição, as duas testemunhas de Apocalipse 11, as duas oliveiras que estão diante do Senhor de toda a terra, já chegou. E amados, no dia 28 de agosto de 2018, o Senhor Jeová Yahweh, o Deus do céu, o próprio Espírito Santo de Deus, visitou poderosamente o seu servo e entregou na sua mão 2 preciosos e poderosos tesouros do céu: as folhas da árvore da vida e um rolo celestial. Amados, nesta seríssima visitação, o Senhor avisa aos seus servos que as folhas da árvore da vida que ele entregou em sua mão esquerda terá um efeito de grande extensão em toda a terra, liberando vida sobre toda a terra. E o Senhor, mais uma vez, clama ao povo desta terra que se prepare para a vinda do Messias, que agora está mais próxima. E o Senhor avisa solenemente que brevemente este anúncio cessará. E a dispensação de Apocalipse 13 iniciará, onde todos os habitantes da terra, aqueles que não foram arrebatados, aqueles cujos nomes não foram achados no livro da vida do Cordeiro, sim, todos eles certamente adorarão a besta, ao diabo. Portanto, amados irmãos, o dia do arrependimento é hoje. O dia de nos santificarmos é hoje. E quando dizemos que o poderoso profeta do Senhor é o mensageiro das vestes, significa que somente ele recebeu diretamente de Deus Pai a instrução, o padrão e a autoridade para instruir a igreja, a verdadeira noiva de Cristo, a respeito das vestes exigidas para participar do arrebatamento e das bodas do Cordeiro de Deus. Em Apocalipse 16:15 ele diz: eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e guarda consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Lembrem-se, amados, de Mateus capítulo 22, de 11 a 14. Lembre-se do fim trágico que o próprio Senhor decretou para aquele homem que ousou ser achado na sala do banquete sem as vestes. E também
o fim trágico das virgens tolas em Mateus capítulo 25. Amados, assim como está escrito no Salmo 50, o Senhor está intimando o céu lá em cima e a terra aqui embaixo para julgar o seu povo, para fazer uma separação. Ele está chamando os seus escolhidos, aqueles que fizeram aliança com Ele através do sangue de Cristo, através da cruz do Calvário. Aqueles que vivem de acordo com a justiça e a santidade deste sangue, para agora se unirem a Ele em total obediência e submissão, porque a hora da vingança se aproxima. Amados povos e nações de língua portuguesa, igreja amada, tão amada, igreja de língua portuguesa, veja que grande amor Deus nos tem concedido, enviando o poderoso mensageiro. Porque Deus não nos destinou para a ira, amados, mas para a salvação por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. A igreja, a noiva de Cristo, será totalmente purificada do pecado. Será uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, irrepreensível. Ela não verá a morte. Aleluia! Assim como foi profetizado pela vida de Enoque. Aleluia! Ele andou com Deus e já não era. Enoque não viu a morte. Deus o tomou para si. Então agora, amados, vamos ouvir a parte final deste poderoso ensino do mensageiro do céu, as duas testemunhas de Apocalipse 11, instruindo a igreja de Cristo como ser um vencedor do pecado, do mundo, da carne e finalmente da morte. As recompensas para os que vencerem e o terrível e eterno castigo para o restante. Ó amados, que todos sejam abençoados e transformados por este glorioso ensino, em nome de Jesus. Let us see what happens now. John chapter 20 verses 1 on. Vamos ver o que acontece agora. João capítulo 20, do versículo 1 em diante. And I may read up to anywhere and then be able to explain to you. E eu vou ler até algum ponto e então depois eu vou explicar para vocês. This prophecy of Zechariah on overcoming the sinful desires of the flesh. Esta profecia de Zacarias a respeito de vencer os desejos pecaminosos da carne. And he says, the title here says, the tomb is empty, the empty tomb. E ele diz, o título diz, o túmulo está vazio, o túmulo vazio. Early on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been removed from the entrance. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. John chapter 20 verse 2, he says, João capítulo 20, versículo 2, ele diz: So she came running to Simon Peter and the other disciple, the one that Jesus loved. That was John. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. É João. And said, They have taken the Lord out of the tomb, and we don't know where they have put him. E disse: Tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. So, the other version says, They have taken my Lord.
Então, outras versões dizem: eles levaram o meu Senhor. They have taken away my Lord out of the sepulchre, and we know not where they have laid him. Eles tiraram o meu Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. That's a very powerful statement when you talk about the prophecy of Zechariah 13, verses 7 to 9. Este é um depoimento muito poderoso quando falamos a respeito de Zacarias capítulo 13, versículos de 7 a 9. That now the Lord is not there. Que agora o Senhor não está lá. And then he says, so Peter and the other disciples started out for the tomb. Então ele diz: Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o túmulo. Both were running, but the other disciple outran Peter, that's John, and reached the tomb first. Ambos correram, mas o outro discípulo foi mais rápido do que Pedro, era João, e chegou primeiro ao sepulcro. Verse 5, he bent over and looked in at the strips. Versículo 5. Ele se curvou e olhou para dentro e viu as faixas de linho. Looked in at the strips of linen lying there, but did not go in. Ele se curvou e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. We know very well that I've written an article on the garment of the Lord. Nós sabemos muito bem que eu escrevi um artigo a respeito das vestes do Senhor. And that article is all over the web. Este artigo está em toda a internet. On the garment of the Lord that the church ought to be wearing at this time. A respeito das vestes do Senhor que a igreja deve estar vestindo neste tempo. And I said, if there's any treasure that the Lord flushed out at the tomb, at that resurrection moment, e eu disse que se há um tesouro que o Senhor fez resplandecer no túmulo, naquele momento da ressurreição, was this glorious garment of the eternity, the garment of resurrection. São estas gloriosas vestes da eternidade, as vestes da ressurreição. That the garment he left for the church. As vestes que ele deixou para a igreja. That he left for her a garment of resurrection. Que ele deixou para ela uma veste de ressurreição. And he said, you shall now wear this. And that is hope that was now beckoning man. That was the beacon of hope within a dark world. E ele disse: agora você deve usar isto, e isto é esperança, que agora está acenando para o homem. É o aceno da esperança em meio ao mundo em trevas. This garment you're talking about here. Estas vestes das quais nós estamos falando aqui. So you see the strips of linen lying there that did not go in. Então João vê as faixas de linho lá, mas ele não entra. Then Simon Peter, who was behind him, arrived and went into the tomb. Então Simão Pedro, que estava atrás dele, chegou e entrou no túmulo. He saw the strips of linen lying there. Ele viu as faixas de linho que foram deixadas lá, as well as the burial clothes that had been around Jesus' head. bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. The cloth was folded up by itself, meaning well folded, separated from the linen. O lenço estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Finally, the other disciple who had reached the tomb first also went inside. He saw and believed. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. They still did not understand from
the scripture that Jesus had to rise from the dead. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Verse 10 it says of John chapter 20, Versículo 10 de João capítulo 20, ele diz: then the disciples went back to their home, but Mary stood outside the tomb crying. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. As she wept, she bent over to look into the tomb, E enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. and she saw the two angels clothed in human form. It says, she saw the two angels in white, E ela viu 2 anjos em forma humana. Ele diz, ela viu 2 anjos vestidos de branco, seated where Jesus, the body of Jesus, had been. sentados onde estivera o corpo de Jesus. One at the head and the other at the foot. Um à cabeceira e o outro aos pés. But we saw these two angels already on the mountain of transfiguration. Mas nós já vimos estes 2 anjos no Monte da Transfiguração, When they came with a special message unto him. quando eles vieram com uma mensagem da paixão para ele, To tell him that the way has been secured, you can now go. para dizer-lhe que o caminho já foi assegurado, agora você pode ir. The way has been secured. You can now go and finish the work on the cross. O caminho já foi assegurado, você agora pode ir e terminar o trabalho na cruz. Your way has been secured. O teu caminho já foi assegurado. And we see them again here. So they witnessed, they stood before him as the Lord of all the earth. E nós os vemos novamente aqui. Eles testemunharam, eles estavam diante dele, o Senhor de toda a terra. And now they come here also to witness his resurrection. E agora eles vêm aqui para também testemunhar a sua ressurreição. And then later, as you will see, they also witness his ascension into heaven. Então, mais tarde, eles também testemunham a sua ascensão até o céu. And later on now in life again, they come back to witness to this tremendous dispensation of the church. E mais tarde, agora, em vida novamente, para testemunhar para esta tremenda dispensação da igreja. But it says, as they were there, the clothes were folded in there. Mas ele diz que enquanto eles estavam lá, as roupas estavam dobradas lá. And it says, then the disciples went back home, but Mary stood outside the tomb. Então ele diz que os discípulos voltaram para casa, porém Maria permaneceu do lado de fora do túmulo. As she wept, she bent over to look at the tomb, but she saw the two angels in white. Enquanto ela chorava, ela se curvou para olhar dentro do túmulo e ela viu os 2 anjos vestidos de branco, Seated where the body of Jesus had been, one at the head and the other at the foot. Os 2 estavam onde o corpo de Jesus tinha estado, um à cabeceira e o outro aos pés. They asked a woman, why are you crying? E eles perguntaram para ela, mulher, por que choras? They have taken my Lord, she said, and I don't know where they have put him. That's a very powerful statement there. Eles levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Esta é uma declaração muito poderosa aqui. And they said unto her, King James, woman, why weepest
thou? E eles disseram para ela, na versão King James, mulher, por que choras? She said unto them, because they have taken away my Lord, and I know not where they have laid him. E ela disse para eles, porque eles levaram embora o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. They have taken away my Lord, and I know not where they have laid him. Eles levaram embora o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Again, I need to go back to verse 13. Novamente, eu preciso voltar ao versículo 13. They asked her, woman, why are you crying? That's a very powerful statement if you consider the prophecy of Zechariah 13, verses 7 to 9. Eles lhe perguntaram, mulher, por que está chorando? Esta é uma declaração muito poderosa se você considera a profecia de Zacarias 13, versículos de 7 a 9. Again I read, verse 13. It says, Eu vou ler novamente o versículo 13. Ele diz, and they said unto her, woman, why weepest thou? Why weepest thou? e eles lhe disseram, mulher, por que choras? Por que choras? She said unto them, because they have taken away my Lord, and I know not where they have laid him. E ela lhes disse, porque eles levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. At this, she turned around and saw Jesus standing there. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé. That is very powerful, beloved people. Isto é muito poderoso, povo amado. That's the statement. That is the raging fire that was burning the bush, and the bush was not burning up. Esta declaração é o fogo consumidor que estava queimando a sarça, mas a sarça não era consumida. At verse 14, she turned around and saw Jesus standing there. Versículo 14. Ela se voltou e viu Jesus de pé ali. But she did not realize it was Jesus. Mas ela não sabia que era Jesus. Woman, he said, why are you crying? Mulher, ele disse, por que choras? Who is it you are looking for? Quem você está procurando? Thinking he was a gardener, she said, Pensando que fosse o jardineiro, ela diz, Sir, if you have carried him away, tell me where you have put my Lord. Senhor, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o Senhor colocou o meu Senhor? Tell me where you have put him, and I will get him. So powerful. Diga-me onde o puseste, e eu o levarei. Que poderoso! Jesus said to her, Mary. Jesus disse para ela, Maria. She turned towards him and cried out in Aramaic, Rabboni. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, Which meant rabbi, teacher. que significa Rabi, mestre. Jesus said to her, Do not hold on to me. Jesus disse para ela, não me detenhas. Do not hold
unto me, for I have not yet turned to the Father. Não me detenhas, porque ainda não subi para o Pai. Instead, go to my brothers and tell them that I am returning to my Father and your Father, to my God and your God. Mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Mary Magdalene went to the disciples right there with the news, I have seen the Lord. She said to them, Maria Madalena correu e foi aos discípulos e anunciou: Eu vi o Senhor, ela disse. she told them that she had seen the Lord. Ela disse para eles que ela tinha visto o Senhor. Mary Magdalene she ran to the disciples with this news, this great news. I have seen the Lord. Maria Madalena foi aos discípulos com esta notícia, com esta grande notícia. Eu vi o Senhor. And she told them that he had said these things to her. How awesome, beloved people. E ela disse para eles que ele tinha dito estas coisas para ela. Quão maravilhoso, povo amado! So this is what Zechariah was talking about. That the shepherd of the souls of men would prevail. Era a respeito disso que Zacarias estava falando, que o pastor das almas dos homens prevaleceria. He would overcome. He would overpower death. Que ele venceria, que ele derrotaria a morte. And then teach a lasting lesson to this church on overcoming. E então ensinaria uma lição duradoura para esta igreja de como vencer. Woman, don't touch me. I have not yet entered. Mulher, não me toque, eu ainda não entrei. Why did he say, woman, don't touch me? I have not yet entered. Por que ele disse, mulher, não me toque, eu ainda não entrei? He said so because of what is written in Hebrews chapter 9, verse 22. Ele disse isto por causa daquilo que está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 22. Which says, in fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood. Que diz, na verdade, a lei exige que quase todas as coisas sejam purificadas com sangue. And without the shedding of blood, there is no forgiveness. E sem derramamento de sangue, não há perdão. That his blood would have to touch the mercy seat of the ark of God in the throne room of God in heaven first. Que o seu sangue teria que tocar no propiciatório da arca de Deus, que está na sala do trono de Deus no céu primeiro. Before he comes to the Galilee. Antes dele vir para a Galileia. To appear before them that they may know he is an overcomer. Para aparecer diante deles, para que eles pudessem saber que ele era vencedor. He has overcome on behalf of all those, all humanity. Que ele venceu a favor de todos, de toda a humanidade. All those that will believe in him, receive the gospel, and repent from sin.
de todos aqueles que crerão nele, receberão o Evangelho, se arrependerão de todo o pecado and be holy. How awesome, beloved people. e forem santos. Quão maravilhoso, povo amado! So this is what I'm using to establish such a couch and such a steady foundation on this message of overcoming. Então é isto que eu estou usando para estabelecer um fundamento forte e firme para esta mensagem de vencer, That we saw from Enoch and now the Messiah. que nós vimos em Enoque e agora o Messias. He did not enter Hebrews 9:12. Ele não entrou. Hebreus 9:12. He did not enter by means of the blood of goats and calves, Ele não entrou por meio do sangue de bodes e novilhos, but he entered the most holy place in heaven, mas ele entrou no Santo dos Santos no céu, once for all by his own blood, having obtained eternal redemption. uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. How powerful, beloved people. Quão poderoso! And verse 13, he goes and says, the blood of goats and bulls and the ashes of the heifer sprinkled on those who were ceremonially unclean, sanctified them, so that they are outwardly clean. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha aspersida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, How much more then will the blood of Christ, the Son of the living God himself, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, quanto mais o sangue de Cristo, o próprio Filho de Deus, que a si mesmo se ofereceu imaculado a Deus, cleanse our consciences from the acts that lead to death, so that we may serve the living God eternally. purifica as nossas consciências dos atos que levam à morte, para que agora possamos servir ao Deus vivo eternamente. So for this reason, Christ is the mediator of a new covenant for those who are called. Por esta razão, Cristo se tornou mediador de uma nova aliança para aqueles que são chamados, that they may receive the promised eternal inheritance, para que eles possam receber a prometida herança eterna, now that he has died as a ransom to set them free from the sins they committed under the first covenant. This is so powerful, beloved people. agora que ele morreu como resgate para libertá-los dos pecados que eles haviam cometido sob a primeira aliança. Isto é tão poderoso, povo amado, That the Messiah, in setting up this foundation today, que o Messias, enquanto estabelecemos este fundamento hoje, for overcoming, that the church may overcome like Enoch overcame, a respeito de vencer, para que a igreja possa vencer como Enoque venceu. I have now centered Christ Jesus, the overcomer, at the very core of this conversation. Eu agora centralizei Cristo Jesus, o vencedor, no absoluto centro desta conversa. That as Enoch was beaming this very tremendous aspect of his life, walking with God as an overcomer, Que Enoque estava resplandecendo este poderoso aspecto da sua vida, de andar com Deus como um vencedor.
He overcame the world. Ele venceu o mundo. We don't know how much he overcame Nós não sabemos o quanto que ele venceu in walking with God at that time with so much heedlessness, heathenism, the systems of heathenism. Ele andou com Deus em um tempo de tanta negligência do ateísmo e todo o sistema do ateísmo. The axis of evil, the confederacy of wickedness. O eixo do mal, entendem? E a confederação da perversidade. And there was so much evil in that dispensation, death had consumed the deep of the earth. Havia tanta perversidade naquela dispensação, a morte havia consumido as profundezas da terra. But then Enoch walked faithfully with the Lord and overcame the world. Mas então Enoque andou fielmente com Deus e venceu o mundo. He overcame the sinful desires of the flesh. Ele venceu os desejos pecaminosos da carne. And then his light now beams forth into this generation, that overcomer's life. Então, a sua vida agora resplandece para esta geração, aquela vida do vencedor. That overcomer as the main principle in Christian salvation of this day. Esta vitória como o princípio mais importante da salvação cristã deste dia. That you too may be overcomers in whatsoever you do in your worship experience. Para que vocês também sejam vencedores em tudo que vocês fizerem em sua experiência de adoração. In Revelation chapter 2 verse 11, Apocalipse capítulo 2, versículo 11. he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. He who overcomes will not be hurt at all by the second death. Aquele que vencer, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. I have defined you the second death, Eu adverti vocês a respeito da segunda morte. and have now proved to you here that if you overcome sin and the flesh, E agora eu os trouxe até aqui. E se vocês vencerem o pecado e a carne, the second death will not hurt you. a segunda morte não vai te danificar, não vai te tocar. The fourth benefit for those who overcome, beloved people, is in Revelation chapter 2 verse 11. O quarto benefício para aqueles que vencerem, povo amado, está em Apocalipse capítulo 2, versículo 11. He says, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. He who overcomes will not have the second death, which I've read for you now. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de modo nenhum passará pelo dano da segunda morte. Foi isto que eu li para vocês agora. But Revelation chapter 2 verse 17 has your number 4. Mas agora, Apocalipse 2, versículo 17, tem o número 4. Verse 17 says, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Versículo 17 diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. To him who overcomes, I'll give some of the hidden manna. Ao vencedor, darei do maná escondido. So the hidden manna, beloved people, that is your fourth benefit. Então, o maná escondido, povo abençoado, este é agora o seu quarto benefício. That now
the Lord will give you some hidden manna. What is the meaning of hidden manna? Então agora o Senhor lhes dará o maná escondido. Qual é o significado de maná escondido? If you go to Exodus chapter 16, we don't have time. Se você for a Êxodo 16, nós não temos tempo. Exodus 16 verses 1 to 20, it talks here about the manna that he gave the Israelites in the desert. Êxodo 16, versículos de 1 a 20, ele fala a respeito do maná que ele deu aos israelitas no deserto. That manna was able to sustain them at the time when they were on a journey. Aquele maná poderia sustentá-los no tempo em que eles estavam na jornada. And they needed renourishment, refreshment. E eles precisavam de alimento, de refrigério. They needed nutrition to be energized again. Eles precisavam de nutrição para serem fortalecidos novamente. And when you go to the book of John chapter 6, verses 32 to 35, E quando você vai ao livro de João, capítulo 6, versículos de 32 a 35, Jesus said, I am the living bread. I am true bread of life that came from heaven. Jesus diz, eu sou o pão vivo, eu sou o pão da vida que veio do céu. And now we've read in the book of Revelation chapter 17 that whosoever overcomes. E agora nós lemos no livro do Apocalipse 2, versículo 17, que aquele que vencer, Live the life that overcomes sin and flesh. aquele que vive uma vida que venceu o pecado e a carne, He says, He will renourish them. He will give them power, some unseen food. ele está dizendo, ele vai fortalecê-los, ele vai dar a eles poder através de uma comida invisível. He will give them hidden manna. And that manna you begin to receive while you're on the earth here. Ele diz que vai te dar o maná escondido. E este maná você começa a receber enquanto você está aqui na terra. It is some hidden food nobody sees. É um alimento escondido que ninguém vê. When you meet lies, E quando você encontra mentiras, you meet impure thoughts, impurities of this life. você encontra impureza, as impurezas desta vida presente. You meet sin. You meet tribulation, trials, what? Você encontra pecado, você encontra tribulação, provas, testes, o que mais? There is some hidden nourishment that the Lord Jehovah gives you that no man can see. Há um alimento escondido que o Senhor Jeová te dá e que homem nenhum pode ver, That renourishes you in the spirit. que te alimenta e te fortalece no espírito, Gives you power. Strengthens you. te dá poder, te fortalece, Encourages you. te encoraja And keeps you going even as the original manna did in the wilderness. te mantém caminhando da mesma forma como o maná original fez no deserto. So now shall you have some hidden manna. People cannot understand your secret. E agora você terá o maná escondido e as pessoas não poderão entender o teu segredo. They can't really understand why you are walking strong. You are soldiering on strong. Eles não podem entender por que você está caminhando firme, está marchando firme. Little do they know that there is a hidden manna. Mal sabem eles que há um maná escondido. The Lord pronounces in Revelation chapter 2, verse 17, O Senhor fala em Apocalipse capítulo 2, versículo 17, that there is a hidden manna that is given only to those who overcome. que há um maná escondido que é dado somente àqueles que vencem, os vencedores.
It is not given to all Christians. Not at all. Ele não é dado para todos os cristãos, não, de maneira nenhuma. Only to the Christian believers Somente para os crentes cristãos that choose to live a Christian lifestyle that overcomes sin. que escolhem viver um estilo de vida cristão que vence o pecado. Then they are now given a hidden manna. Então agora lhes é dado o maná escondido. And that hidden manna, they continue to nourish from it. It nourishes them all the way into eternity. Este maná escondido, eles continuam se alimentando dele e ele os fortalece em toda a caminhada até a eternidade. A hidden manna. O maná escondido. Number 5, the white stone. Número 5, a pedra branca. It says in the same Revelation chapter 2 verse 17, Ele diz no mesmo Apocalipse capítulo 2, versículo 17, further on it says, I will give him a white stone, continuando ele diz, também lhe darei uma pedra branca, with a new name written on it, com um novo nome nela inscrito, known only to him who receives it. Very powerful. conhecido apenas por aquele que o recebe. Isto é muito poderoso. Why the white stone? The white stone essentially talks about innocence, purity. Por que uma pedra branca? Uma pedra branca fala essencialmente de Enoque, de pureza. Now you'll be given a new name. You'll be given a white stone, Agora te será dado um novo nome. Te será dado uma pedra branca, which essentially symbolizes the innocence your life has been restored to. que essencialmente simboliza a restauração da inocência em sua vida. You have been restored to the innocence that Adam had before the fall. A inocência que Adão perdeu depois da queda é restaurada em sua vida. It talks about acquittal. You've been acquitted. Ele está falando de absolvição. Você foi absolvido. You are now blameless. Agora você é inculpável, declarado sem culpa. There's no accusation being levied on you. You have been acquitted. Não há mais nenhuma acusação sobre você. Você foi absolvido. It's acquittal, innocence. Você é absolvido, declarado inocente. You are now free from condemnation. Você agora é livre de condenação. You are now worthy of heaven. Agora você é digno do céu. It's a reward for your commitment and zeal to fight sin, to overcome sin. É uma recompensa pelo seu compromisso em lutar contra o pecado, em vencer o pecado, To be faithful to the Lord. de ser fiel ao Senhor. That stone makes you worthy, beloved people. Esta pedra te faz digno, povo amado. And the sixth is that you will rule with Christ. E a sexta recompensa é que você reinará com Cristo. Revelation chapter 2, verse 26 to 28. Apocalipse capítulo 2, versículos de 26 a 28. To him who overcomes and does my will to the end, I'll give authority over nations. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. He will rule them with an iron scepter. Ele as regerá com cetro de ferro. He will dash them to pieces like pottery. Ele as despedaçará como vasos de barro. Just as I received authority from my Father, Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. I will also give him the morning star.
E também lhes darei a estrela da manhã. Wow. I will also give him the morning star. Uau! Eu também lhes darei a estrela da manhã. This is powerful. Isto é poderoso. These are the benefits, beloved people, that you will glow. Estes são os benefícios, povo amado, com os quais você vai resplandecer. That when you come back now, you come back to the earth. Quando você voltar para a terra com Cristo, Apocalipse 19:14. First of all, before he takes the church, Antes de tudo, antes dele levar a igreja, this takes course in your life. It takes course in your life. isto acontece durante o curso da sua vida, durante a sua vida. And it has a cause in your life. E ele tem um propósito em sua vida. To him that overcome and does my will to the end, I will give authority over nations. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei a ele a autoridade sobre as nações. Even now you can see the world is in darkness, Mesmo agora você pode ver, o mundo está em trevas. and the world is looking for solutions. E o mundo está buscando soluções. But whosoever lives a Christian lifestyle that overcomes sin, Porém, todo aquele que viver um estilo de vida cristã que vence o pecado, then you can see the authority of Christian salvation. então você pode ver a autoridade da salvação cristã. The light of the world that will emit, will illuminate from you. A luz do mundo que será emitida, que resplandecerá de você And illuminate the dark world, give them light. e que ilumina este mundo em trevas, que emite luz. That is the authority of salvation. Esta é a autoridade da salvação. The holiness of the Christian. The righteousness of the Christian believer. A santidade do cristão. A justiça do crente cristão. And he says, he will give all this to you. Ele diz que dará tudo isto para vocês. And then he goes on to project it all the way to the New Jerusalem. Então ele continua para projetar tudo isto para a Nova Jerusalém. Or into the second coming when you come with Jesus after the rapture to Jerusalem. Ou na segunda vinda, quando eles vierem com Jesus depois do arrebatamento para Jerusalém, When now you rule with him. onde agora vocês reinarão com ele. He says, just as the Father has allowed him to sit, to share in the throne, E ele diz que assim como o Pai permitiu que ele se sentasse, compartilhasse do seu trono, so shall he share with those who overcome. da mesma forma ele o compartilhará com aqueles que vencerem. So, beloved people, there are benefits of living a Christian lifestyle, the life that overcomes sin. Então, povo amado, há benefícios de viver este estilo de vida, uma vida que vence o pecado. And the other benefits, I don't know, number 7 or 8, he says, E o outro benefício, eu não sei se é número 7 ou 8, ele diz: he will make you a pillar in God's temple. Ele fará de você uma coluna no templo de Deus. A pillar in God's temple. That is tremendous, beloved people. Uma coluna no templo de Deus? Isto é tremendo, povo amado. That whosoever becomes, he will make a pillar in God's temple. Que todo aquele que vencer, ele fará dele uma coluna no templo de Deus. And I'm reading Revelation chapter 3, verse 12, and it says the following. Eu estou lendo Apocalipse 3, versículo 12, e ele diz o seguinte: You can read from 11, but it says from 12, você pode ler a partir do 11, mas a partir do 12 ele diz, Revelation chapter 3, Apocalipse capítulo 3, to him who overcomes, I will make a pillar in the temple of my God. ao que vencer,
Farei dele uma coluna no templo do meu Deus. Never again will he leave it. E dali jamais sairá. I'll write on him the name of my God, Escreverei sobre ele o nome do meu Deus and the name of the city of my God, the New Jerusalem, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, which is coming down out of heaven from my God. que está descendo do céu da parte do meu Deus. And I'll also write on him my name, my new name. E também escreverei sobre ele o meu novo nome. This is very powerful, beloved people. Isto é muito poderoso, povo amado. Which means you make you a pillar. You know that pillars last forever and ever, never to be removed. Isto significa que ele fará de você uma coluna, e vocês sabem que uma coluna permanece eternamente, para sempre, nunca será removida. In fact, pillars become support systems. Na verdade, as colunas se tornam pontos de sustentação. So he's saying that not only will you just be ordinary in heaven, Então ele está dizendo que você não será uma pessoa comum no céu, but you will be part of the infrastructure, mas você será parte da infraestrutura, the support system, the pillars, do sistema de sustentação, as colunas, the luminaries, the walls in heaven when, os luminares, as paredes no céu, entendem? you walk into a place and somebody begins to show you the pillars. Sabem quando você entra em um lugar e alguém começa a andar com você e te mostrar as colunas? Because this was a monumental student in this university. E ele diz, este foi um estudante monumental nesta universidade. This one moved from there and here became attorney general in which country? Este se mudou daqui e se tornou um grande advogado em outro país. This one here went and became the chief air surgeon. Este outro aqui se tornou um cirurgião-chefe. This one became the director of medicine, whatever it is. Este outro se tornou diretor de um hospital, o que quer que seja. Well, now they are showing off the achievements of that house. Isto quando eles estão mostrando as grandes conquistas daquela casa. But you shall be the pillars, the luminaries. E vocês serão as colunas e os luminares. Something to show cause for. Algo que mostra, que representa, que manifesta Why the Messiah went to the cross. a razão pela qual o Messias foi para a cruz. Now you have these luminaries here. E agora você tem estes luminares aqui. Pillars stand forever, they are examples. Colunas. As colunas duram para sempre. Este é o exemplo. And then they will rule with Christ. E então eles reinarão com Cristo. Verse 21. They will rule with Christ. Apocalipse 3:21. Eles reinarão com Cristo. Revelation 3:21 it says, Apocalipse 3:21 ele diz: to him who overcomes, I'll give the right to sit with me on my throne, Ao que vencer, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, just as I overcame and sat down with my Father on his throne. assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai no seu trono. So you rule with Christ. Então você reinará com Cristo. So beloved people, what is the Lord saying to the church today? Então, povo amado, o que é que o Senhor está dizendo para a igreja hoje? He's saying that Christian salvation Ele está dizendo que a salvação cristã is strictly living a Christian lifestyle that overcomes sin.
É estritamente viver um estilo de vida cristã que vence o pecado. Aleluia! Que preciosa ministração! Estes são os segredos ocultos do reino de Deus, que agora estão sendo revelados para os verdadeiros crentes, para que eles possam ser orientados em direção ao céu, para que eles possam agora priorizar o reino eterno, para que a igreja possa ter um foco singular, absoluto no céu e tirar totalmente os olhos de todas as coisas deste mundo perecível. Vamos fazer, amados, brevemente uma recapitulação. Que maravilhoso entender em João 20, versículos 5 e 6, que as faixas de linho deixadas no túmulo vazio representam as vestes da eternidade, as vestes da ressurreição que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou para a igreja. Aleluia! Os 2 anjos no sepulcro, testemunhas da ressurreição, são os mesmos 2 que no Monte da Transfiguração testemunharam do verdadeiro Cristo. Os mesmos 2 que na ascensão testemunharam a vitória, a ascensão vitoriosa do Cordeiro, o arrebatamento do Rei glorioso, vitorioso sobre o pecado e a morte. E hoje eles estão diante do Senhor de toda a terra. Cristo Jesus, o Messias, é o centro de toda esta conversa, de toda esta poderosa ministração. Porque assim como Jesus foi elevado e coberto por uma nuvem, isto, amados, é uma profecia de que os cristãos vencedores também o serão de igual modo, arrebatados, cobertos pela nuvem e levados até o céu. Amados, outro ponto essencial: em Cristo, o acesso à árvore da vida que estava fechado pelo pecado foi aberto e a vida eterna é concedida gratuitamente, graciosamente a toda a humanidade. Aleluia! A árvore da vida, que é o símbolo da vida eterna, que pelo pecado também o caminho até a árvore da vida foi fechado, agora pela vitória de Cristo sobre o pecado, e agora as vestes que nos foram dadas pelo sangue de Jesus, o caminho foi aberto e os vencedores agora podem comer da vida eterna. Aleluia! Estas vestes são tão importantes, amados, que somente este mensageiro trouxe à tona, exaltou diante da igreja. Você está vestido com estas vestes? Realmente desafiando o corpo de Cristo? Você está nu ou está vestido com as vestes? Você está vestido com a justiça? E é claro que a igreja emudeceu como aquele homem na sala do banquete. Mas do que é que ele está falando? Que vestes são estas? Ele é o único mensageiro das vestes, amados. Não nos enganemos. Estas vestes que foram profetizadas em Gênesis 3:21. Quando o próprio Senhor Deus sacrificou um animal para cobrir a nudez do homem e da mulher, simbolizando o Cordeiro de Deus que viria para morrer
pelos pecados dos homens. Estas vestes são finalmente restauradas em Apocalipse 19:8. Aleluia! E então o livro da vida foi aberto, e agora os nomes de todos os que por meio dele vencerem o pecado, o mundo, a carne, o diabo e finalmente a morte, podem ter os seus nomes escritos. Aleluia! Amados, ter o nome escrito no livro da vida, este é o registro de todos aqueles que viverão com Deus no céu. E o nome não será apagado daqueles que venceram o pecado. Porque nós sabemos muito bem que o nome pode ser apagado. Amados, a eternidade não é garantida, não basta ser nascido de novo. Tenha certeza de que enquanto você vive aqui, a sua vida seja uma vida cristã que venceu o pecado, para que somente assim você possa manter o seu nome no livro da vida até o fim. Em Apocalipse 20:15, aqueles cujos nomes não forem achados no livro da vida irão para o lago de fogo, amados. Nesta escritura há 2 destinos, dependendo de você ter ou não o seu nome no livro da vida. Então, amados, ter uma vida irrepreensível, um estilo de vida abandonando totalmente o pecado e abraçando a justiça e a santidade, é a única garantia que teremos de que os nossos nomes permanecerão no livro da vida. Porém, se permanecerem no pecado, mesmo sendo cristãos nascidos de novo, irão para o lago de fogo e que queima com enxofre. Lembrem-se, amados, que o Cordeiro de Deus tirou o pecado. O pecado nunca mais entrará no céu. Então, o Senhor está chamando esta geração para viver uma vida cristã que vence o pecado e os desejos pecaminosos desta carne. Aqueles que venceram a decadência moral deste mundo, a blasfêmia deste mundo, o populismo, a aprovação do mundo. E o desígnio de Deus, ao enviar Cristo Messias para a igreja, foi para que ele pudesse abrir o caminho e ensinar a lição para os crentes, uma lição de vencer o pecado como ele mesmo venceu. Amados povos de língua portuguesa, amada igreja de língua portuguesa, você tem vivido uma vida de vitória sobre o pecado? Você tem parado de alimentar a carne, os desejos pecaminosos deste mundo? Você tem alimentado mais o Espírito, a vida de Deus, a nova natureza em você? Se você fizer isto, não duvide, não será difícil para você também vencer o pecado, o mundo e a carne. Todos os que se dizem cristãos têm que ter esta marca: vitória sobre o pecado, sobre a carne. Está escrito que o pecado não terá mais domínio sobre nós. Aleluia! Porque carne e sangue, amados, não herdarão o reino de Deus. Se você não mudar os seus caminhos hoje e decidir que de hoje em diante você vai vencer o pecado em tudo o que fizer e desconectar-se da corrupção moral deste mundo, da corruptibilidade, da mortalidade deste mundo, e agora focar nas coisas do céu, nas coisas da eternidade, as coisas da vida eterna com Deus,
que você agora vai incrustar a santidade e a justiça na sua vida, para buscar somente a eternidade. Então, ao fazer isto, amados, você também será um vencedor sobre o pecado, o mundo, a carne e, finalmente, a morte. Mas não nos enganemos. Se não fizermos isto, acabaremos no lago de fogo. Apocalipse 20, 14. Então, todo cristão que está vivo agora, andando nesta terra, tem que ter certeza de que decida vencer o pecado em tudo que fizerem, custe o que custar, perseverando, escolhendo sustentar o seu nome no livro da vida do Cordeiro para ver a eternidade com Deus. Aleluia! Estas, amados, são escolhas que têm consequências eternas. O Senhor tem grandes recompensas para aqueles que hoje ouvir a sua voz. Uma outra recompensa gloriosa é o maná escondido. Oh, amados, Deus alimentou aquele povo no deserto com o próprio pão do céu. Mas os israelitas não deram valor. Eles desprezaram o alimento celestial que Deus deu para eles, o próprio Cristo e a sua simplicidade, a sua santidade, a sua justiça, o caminho estreito, o céu, a própria eternidade. Então vocês viram que o Senhor, diante do desprezo de Israel por um alimento tão precioso, o Senhor mandou Arão esconder na arca da aliança o maná. E agora, preciosos irmãos, ouçam bem. Este maná agora é escondido. Ele agora é uma recompensa somente para os vencedores. Cristo Jesus, o pão da vida, aquele que desceu do céu para dar vida eterna. Ele é o maná escondido, o tesouro, a pérola que receberá somente aqueles que verdadeiramente derem valor, vencerem. Ele é um alimento que fortalece, que alimenta o espírito, que encoraja, que dá poder para continuar e que te mantém caminhando para vencer da mesma forma como o maná original fez com os israelitas no deserto. E, amados, o poderoso profeta do Senhor disse que esta recompensa começa agora, aqui na terra. Aleluia! Uma outra recompensa é que será dado uma pedra branca com um novo nome para todos os vencedores. E esta pedra branca, amados, oh, que coisa gloriosa! Está associada com o templo de Deus. Está associado com Apocalipse 3, versículo 12. Apocalipse 2,17 está diretamente ligado ao Apocalipse 3,12. Porque aqueles que recebem a pedra branca têm um nome escrito que ninguém conhece. E esta pedra é branca. Como o poderoso profeta do Senhor viu que o templo do Senhor no céu é de mármore branco. Aleluia! Eles serão colunas no templo de Deus. Eles terão escrito neles o nome de Deus. Eles terão escrito neles o nome da cidade do seu Deus. Eles terão escrito neles o novo nome de Cristo. Aleluia! Oh, amados, quanto vale a pena entrarmos nesta carreira para vencermos. Aleluia! E a pedra branca fala de pureza.
fala de Enoque, fala de vida, de ressurreição, fala do próprio Cristo. Uma outra recompensa para aqueles que hoje escolherem amar a Deus, amar a verdade de Deus, amar o caminho de santidade, vencer o pecado, vencer o mundo, vencer a carne. Eles reinarão com Cristo e receberão a estrela da manhã. Aleluia! Tudo isso, amados, fala de Jesus. A recompensa é sempre Ele. Cristo é a porção da nossa herança e o nosso cálice. Como é linda a nossa herança! E também receberá autoridade sobre as nações e as regerá com cetro de ferro. Então, amado, o Senhor já está projetando tudo agora, neste momento, Ele já está levando para depois do arrebatamento. O Senhor já está pegando a igreja e lançando-a na eternidade, para a nova Jerusalém, onde agora ela reinará com Ele, assim como Ele venceu e sentou-se no trono com seu Pai. Ele vai compartilhar o trono com aqueles que vencerem. Aleluia! Amados irmãos, amados povos de língua portuguesa, amada igreja de língua portuguesa, oh, como poderíamos perder a eternidade eterna e todas as maravilhas que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, que nem subiu ao entendimento do homem? Perderíamos isto por este nada, por aquilo que é corruptível e mortal desta terra? Perderíamos a eternidade eterna por pouco tempo nesta terra? Somente um louco faria isto, mas hoje o Senhor está nos dando a oportunidade de que os nossos olhos, sim, a nossa cegueira seja aberta, os nossos olhos abram e a eternidade esteja colocada diante de nós para que possamos pôr o pé lá e fazer como Paulo disse: tome posse da vida eterna. Corra a carreira, guarde a fé. Aleluia, aleluia. Então, amados irmãos, o desejo ardente do coração de Deus é que todos nós sejamos vencedores. Hoje mesmo, proponha no seu coração ser um vencedor. O Espírito Santo de Deus está bem aqui para nos ajudar. E Ele dá a garantia de que aqueles que crerem e quiserem receberão a recompensa. Eu creio e eu quero. Aleluia! Então, preciosos irmãos que ouviram esta ministração, se você hoje escolher ser um vencedor, faça comigo esta simples oração. Diga: Senhor Jesus, eu ouvi hoje a Tua palavra e eu me arrependo de todos os meus pecados e escolho voluntariamente abandonar todo o pecado. Eu escolho hoje mudar os meus caminhos. Eu decido que de hoje em diante, com a ajuda do Espírito Santo, eu vou vencer o pecado, o mundo, a carne, em tudo o que eu fizer. Eu escolho voluntariamente
me desconectar da corrupção moral deste mundo, da corruptibilidade deste mundo, da mortalidade deste mundo. E com a ajuda do Espírito Santo, eu escolho focar nas coisas do céu, focar nas coisas da eternidade, buscar a vida eterna com Deus. E a partir deste dia, eu vou incrustar a santidade e a justiça em minha vida. Em nome de Jesus, eu amo a verdade de Deus. Eu amo o caminho de santidade. E eu te agradeço, porque o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Em nome de Jesus, este é o primeiro dia da minha vida. Hoje eu nasci de novo. Amém. Aleluia.